A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão para você, nesse ambiente tão bonito que Deus tem nos reservado. Mas eu gostaria de antes ler um texto para você, que está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Eu estava aqui meditando diante dessa natureza tão bela, porque há tantas pessoas que ainda não creem na existência de nosso Deus. É bem verdade que não se pode, né, aceitar ou provar, melhor dizendo, o termo, a palavra é essa, a existência do nosso Criador. Não tem como eu provar, né? Nem tem como as pessoas provarem que Ele também não existe. Mas eu posso ver em todo o planeta evidências do Criador. Eu posso ver em todo o planeta evidências de que Deus existe. E se Deus não quis se revelar à humanidade pessoalmente, podemos dizer assim, Ele não quis se revelar pessoalmente. Se Ele quisesse aparecer ao homem, né, então não era necessário ter fé para nós nos aproximarmos dele. Se Ele quisesse, Ele poderia aparecer a qualquer pessoa, mas aí não era necessário ter fé. Jesus Cristo disse lá em João 20, 29, disse assim: porque me vistes, crestes, mais bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Estes são muito mais bem-aventurados. Nós podemos ver através das Sagradas Escrituras, no Salmo 19, deixa eu abrir aqui para você, para a gente meditar no Salmo 19, diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao 4, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, os céus manifestam a glória de Deus. Em todo canto a gente pode observar as maravilhas de Deus. Quando eu olho para a natureza tão bela como esta, as maravilhas da natureza, ou olhando para as estrelas no firmamento, ou compreendendo a vastidão do universo, eu posso sentir que há um ser superior. Eu posso entender que há alguém além disso. E eu posso ver que tudo aponta para um Deus Criador. Quando nós estamos inseridos na natureza, né, nós podemos ver através das coisas que foram criadas. Lá em Romanos capítulo 1 diz isso, que o homem é indesculpável, porque o homem pode ver Deus através das coisas que foram criadas. E mesmo que nós duvidássemos diante de tudo isso que foi criado, Deus colocou dentro de nós a certeza, né? Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então nós sentimos, nós percebemos, nós vemos a criação de Deus. Mas mesmo assim, queridos, mesmo diante de todas essas provas, de tudo que nós vemos, lá no Salmo 14:1, afirma que o homem ainda iria duvidar da existência de Deus. Lá no Salmo 14:1 diz assim que diz o insensato em seu coração que não há Deus, não existe Deus. O que é o insensato? O insensato é uma pessoa louca, né? Então, a Bíblia chama de louco aquele que não crê que Deus existe.
Mas além de todos os argumentos bíblicos, da convicção que nós temos no nosso interior, há algumas coisas que nós podemos ver que provam verdadeiramente a existência de Deus. Algumas evidências, fora a Bíblia, que nós podemos ver que Deus verdadeiramente existe. Nós podemos ver, queridos, que todas as culturas do mundo, em todas as épocas, desde os homens mais primitivos, todos eles creram num Deus Criador. Todos eles creram em alguém superior, algum Deus que criou todas as coisas. Hoje, os antropólogos descobrem nas tribos mais primitivas a fé num Deus superior. Se nós pudéssemos ir numa tribo no meio da selva, onde essa tribo jamais teve contato com homem algum, jamais teve contato com a Bíblia Sagrada, você ia encontrar nessa tribo a fé em um ser superior. Da onde veio tudo isso? Da onde veio esse sentimento do homem que há um Deus superior, um Deus criador, se não do próprio Deus santo e criador? Então, todas as culturas ao longo da história, né, também tem uma forma de lei. Todas as culturas, todas as pessoas ao longo da história, dentro deles, tem um senso do que é certo e o que é errado. Se nós formos também em alguma tribo isolada do mundo, lá vai ter as suas leis, e dentro deles tem um senso do que é certo e o que é errado. E da onde veio esse senso também? Da onde veio esse senso do que as coisas são certas, são erradas, se não de um Deus santo que colocou no interior do homem, né? Nós podemos ver também, queridos, pela complexidade da criação do nosso planeta, nós podemos ver em tudo isso, né? É como se fosse um esboço de um grande desenhista. Nós podemos ver que todas as coisas foram bem arquitetadas, bem planejadas. Nada foi criado à toa, em vão. Não. Quando nós olhamos, queridos, para a distância da Terra para o Sol, nós podemos ver que a Terra ela varia a sua temperatura de no mínimo 34 graus, né, até no máximo 48 graus. E isso deve-se pela distância da Terra ao Sol. Se essa distância mudasse numa fração de segundo, se a Terra se aproximasse do Sol numa fração de segundo, poderia destruir toda a raça humana devido à alta temperatura. E se afastasse uma fração de segundos, também destruiria toda a raça humana congelada. Então, a distância correta e ainda o seu ciclo girando em torno do Sol, onde aquece todo o planeta e resfria, somente um Deus Criador poderia fazer isso. Somente um Deus Criador e sustentador poderia sustentar o planeta nessa posição, nem muito próximo, nem distante do céu, mantendo a vida aqui na Terra. Então, queridos, quando nós olhamos também para a Lua, a distância da Lua para a Terra também influi, porque a Lua, ela influi diretamente nas marés. Se a Lua tivesse, se o planeta Terra variasse a sua distância da Lua, variaria também as marés dos oceanos. Poderia haver um desequilíbrio e o oceano invadir os 5 continentes. Então somente um Deus Criador para sustentar o planeta na sua posição. Somente um ser superior. Isso não é obra do acaso. Não, de maneira nenhuma é obra do acaso. Quando nós olhamos para o aparelho reprodutor feminino, será que é concebível nós pensarmos que o aparelho reprodutor feminino foi obra do acaso? Não, de maneira nenhuma. Impossível. Quando nós olhamos para o cérebro humano,
nenhum engenheiro no mundo poderia programar algo assim. O cérebro humano, ele consegue absorver, identificar cores, ele consegue identificar a pressão do meu pé no chão, ele consegue guardar informações, ele consegue me levar ao passado, processar informações. Somente um ser superior poderia planejar isso para nós, queridos. Então, queridos, quando nós olhamos para tudo isso, né? Quando nós olhamos para todas estas coisas, nós podemos ver que nada disso é obra do acaso. Se eu vejo toda essa maravilha criada com meus olhos, e como dizem os cientistas, que tudo foi obra do acaso, é a mesma coisa de eu imaginar que onde há uma sucata, um ferro velho, onde há um Boeing desmontado, é a mesma coisa que eu crer que veio uma grande ventania, e ali aquela ventania mexeu em todas aquelas parafusos, aquelas peças, e por acaso, coincidentemente, quando passou a ventania, todo aquele Boeing estava preparado, pronto, montado, pronto para voar. Isso seria praticamente impossível. Então, é isso que as pessoas dizem, que esse planeta maravilhoso, todas essas coisas que funcionam, são obras do acaso. É impossível eu ver a água, que é inodor, incolor, né? Insípida, mas toda a criação humana necessita desta água. Necessita. E é ela, se a gente for ver as propriedades da água, que vai de 0 graus, né, a 100 graus Celsius, a variação da sua temperatura, nós podemos ver que ela, quando nós bebemos, ela mantém a temperatura do nosso corpo na medida certa, em 37 graus. E muitas outras coisas que, se eu for parar aqui para pensar e conversar com você nesta manhã, nós vamos ficar aqui falando das maravilhas de Deus e de tudo o que Ele fez, né? Mas Deus não se revelou especificamente somente pela natureza. Deus se revelou muito mais especificamente na sua palavra. Essa Bíblia que nós temos na mão, esta palavra, revela toda a vontade de Deus, revela quem é Deus para a humanidade, revela o que Deus deseja para a humanidade e revela também quem é Deus. Quando eu abro esta Bíblia, no Salmo 145, nós vamos ver quem é este Deus. Salmos 145, deixa eu ler aqui para você, para que você possa entender melhor quem é Deus. Eu te exaltarei, ó Deus Rei, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. A sua grandeza é imaginável. A sua grandeza ninguém pode absorver, ninguém pode identificar. Uma geração louvará a tua obra, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Somente Deus poderia fazer essas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Todas essas obras louvam ao Senhor. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que faça saber aos filhos dos homens tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos
os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o entendimento a seu tempo. Abre a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo de que o homem, ele invocará, cumprirá, aliás, o desejo do que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre. Este é o Deus maravilhoso. Este é um salmo que fala da maravilhosa grandeza do Deus Criador. Aqui retrata o quanto o nosso Deus é grande, o quanto o nosso Deus é maravilhoso, né? As pessoas afirmam, queridos, que não creem em Deus porque não há provas científicas. As pessoas afirmam que não creem em Deus porque não pode ver, né? Porque não há provas suficientes. Não é isso, queridos. Na realidade, as pessoas afirmam que não creem em Deus porque se elas abrirem os olhos para ver e crer que Deus verdadeiramente existe, elas vão ter que mudar. Porque vão ter que se relacionar com este Deus tão grande. Vão ter que se relacionar com este Deus Criador. Vão ter que ter um compromisso com este Deus. E as pessoas preferem fugir deste compromisso. As pessoas preferem fugir em suas consciências, dizendo que não há Deus, que não existe Deus. Mas na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algo mais ainda interessante. Nós vemos que esse Deus que é tão grande, ele se fez homem, se fez pessoa e veio na forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós vemos Jesus Cristo andando nesta terra, nós vemos a vontade de Deus andando nesta terra. Porque tudo que Jesus Cristo fez era a vontade de Deus. Jesus Cristo curou, Jesus Cristo amou os necessitados, Jesus Cristo fez poderes, fez milagres com seu poder. Então tudo isso é vontade de Deus para a humanidade. Agora, um último argumento que eu gostaria de deixar para você refletir esta manhã sobre a existência de Deus. Como é que eu sei que Deus existe? Eu sei que Deus existe porque eu escuto Ele falar. Eu sei que Deus existe porque eu me relaciono com Ele. Eu sei que Deus existe porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu viver. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu ser, mudou o meu pensar, mudou a minha vontade, mudou os meus desejos. E hoje eu sinto o seu direcionar. Hoje eu sinto a sua presença. Hoje eu sinto que Ele é real. Hoje eu sinto Ele presente em mim. Por isso eu sei que Deus existe. E eu te convido a você dar uma oportunidade a Deus para que Ele se apresente a você verdadeiramente, se revele a você na pessoa de Jesus Cristo. Não fuja de Deus dizendo que Ele não existe. A natureza proclama a glória de Deus. Nós, a humanidade, sabe que Deus existe. Então creia nesse Deus de poder. Deus existe. Ele é mais real do que este ar que respiramos. E Ele te ama. E Ele quer mudar a tua história. Fique na paz do Senhor Jesus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.